Saudações, senhores e senhoras, alunos e alunas. Este é o 8º capítulo do nosso livro-vídeo do primeiro ano do ensino médio. Toda essa obra foi construída dentro da Base Nacional Comum Curricular BNCC. Espero que os senhores aprendam muito com nossos videolivros, que se inscrevam no nosso canal. E quando se inscreverem, senhores, dê um clique aí no sininho para os senhores receberem as notificações de vídeos novos a serem postados. Espero que gostem, que curtam e dê um like aí legal, porque ajuda muito também. Senhores, tenham bons estudos. Revisão de potenciação. Nós vamos estudar, nesse capítulo, equações exponenciais. E para nós estudarmos equações exponenciais, eu preciso revisar com os senhores alguns assuntos sobre potências e radiciação, que a gente vai ter que desenvolver. Qualquer dúvida que os senhores tiverem, no livro do 9º ano e no livro do 8º ano, tem muita matéria sobre potências e radiciação. Então, vamos ao início da nossa aula. Nós temos um A elevado a N. N é expoente e A é base. É um assunto que eu acho que os senhores já conhecem. A elevado a N é A multiplicado por A mesmo N vezes. Então, são N fatores na multiplicação. Por exemplo, nós temos 3 ao quadrado, é 3 vezes 3, 2 vezes, porque ali é 2. Então, vai dar 9. 4 à terceira é 4 vezes 4, 3 vezes, porque ali é 3. 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. Eu acredito que os senhores já dominam essa situação. Vejamos agora o seguinte, quem não dominar, vai lá no livro vídeo do 8º e 7º ano, tem estudo aí. Nós temos a propriedade, todo número A elevado a zero vale 1. Qualquer número, exceto o zero, que é indeterminado. Mas um número negativo, menos 1, menos 10, 1 sobre 5, 1 menos 1 sobre 5, elevado a zero é igual a 1. O exemplo está aí, 5 elevado a zero é 1. 1,1256 elevado a zero é 1. 0 elevado a zero, como eu já disse, é indeterminado. Agora nós vamos ver algumas propriedades, né? A elevado a n vezes A elevado a m. Conserva-se a base e somos expoente. É A elevado a n mais n. Então, temos 3 elevado a 2 multiplicado por 3 elevado a 4. Conserva-se a base e somos expoente. Conservei a base, que é 3. 2 mais 4, 6. Ficou 3 elevado a 6. A divisão é a mesma coisa, só que em vez de somar, a gente subtrai. A elevado a n dividido por A elevado a m. Conserva-se a base e subtrai n menos m. Sempre o primeiro menos o segundo. Então, se eu tenho 4 elevado a 5 dividido por 4 elevado a 2, eu conservo o 4 e subtrai expoente. 5 menos 2 é igual a 3. E a outra propriedade é quando o expoente é negativo. Quando os senhores veem um expoente negativo, os senhores estão vendo, não é uma potência, é uma fração. A elevado a menos n é uma potência, mas é uma fração. A elevado a menos n é 1 sobre A elevado a n. É 1 sobre a mesma base com sinal trocado. Sempre com A diferente de zero, porque nós não podemos ter zero no denominador. Ao exemplo numérico, 3 elevado a menos 2 é 1 sobre 3 elevado a 2. 3 a 2 é 9. Essas propriedades a gente vai precisar de ir e voltar. Ir e voltar. Então, a gente tem que dominá-las. E é bom os senhores fazerem muitos exercícios lá no livro vídeo do 8º ano e 9º ano para os senhores desenvolverem isso aí. Também nós temos aqui potência de potência, né? A elevado a n elevado a m é A elevado a n vezes n. 2 elevado a 3 elevado ao quadrado é 2 elevado a 3 vezes 2, então é 2 elevado a 6. Se vocês desenvolverem, multiplicar 2 6 vezes, vocês vão achar 64. Agora nós temos a outra propriedade. A vezes B elevado a m. Eu posso escrever A elevado a m vezes B elevado a m. Eu posso colocar tudo no mesmo parênteses e elevar a m. 2 elevado à terceira vezes 4 elevado à terceira. É 2 vezes 4 elevado à terceira, que dá 8 elevado à terceira. E tem também na fração a mesma coisa. A elevado a m sobre B elevado a m. Eu posso escrever que é a fração A sobre B elevado a m. 3 ao cubo sobre 4 ao cubo. Posso escrever também que é 3 quartos elevado ao cubo entre parênteses. Ok, senhores? É muito simples.
Não tem segredo, são propriedades que nós já cansamos de fazer exercício, mas é bom dar uma revisada refazendo exercício, ok? Agora, senhores, vamos aplicar tudo que nós falamos lá? Olha, sendo x e y dois números reais, não nulos, a expressão x elevado a menos 2 mais y elevado a menos 2 e tudo isso elevado a menos 1. Lá, elevado a menos 1, nós já temos a propriedade a elevado a menos n é 1 sobre a elevado a n. Então, é 1 sobre aquela mesma coisa elevado à potência com sinal trocado. Aí, senhores, a gente vai continuar desenvolvendo o negócio. A elevado a menos n é 1 sobre a elevado a n. A gente pode aplicar também naqueles onde as duas setinhas estão mostrando, é 1 sobre 1 elevado a x ao quadrado, mais 1 sobre y elevado a y ao quadrado. Olha, eu tenho uma soma de frações de denominador diferente, que eu posso tirar o mínimo ali é x ao quadrado multiplicado por y ao quadrado, está ali no denominador, x vezes y ao quadrado dividido por y dá x2. Então, ficou x2 ali. Tem mais, coloco mais. X vezes y dividido por y sobra x. Então, dá x ali. E x vezes y dividido por y sobra por x dá y. Ficou x ao quadrado mais y ao quadrado dividido por x ao quadrado vezes y ao quadrado. Então, agora, eu não tenho divisão de duas frações? 1 sobre 1 dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado dividido por x vezes y, todos os dois ao quadrado. Então, eu pego 1 sobre 1 e multiplico por ele invertido. Multiplicar por ele invertido é pegar a fração e multiplicar por invertido. Aí nós temos x ao quadrado vezes y ao quadrado dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado. Apliquei toda a propriedade que nós aprendemos. Agora, a gente vai fazer uma pequena revisão também na radiciação, nas raízes. Olha, senhores, a revisão de radiciação é uma potência onde o expoente está sempre de forma de fração. Índice ali é raiz, a elevado a n é o expoente lá do radicando, o a é radicando, e aquele símbolo é o sinal de raiz que chama-se radical. A elevado a uma fração, todas as vezes que você vê uma potência escrita em forma de fração, vocês estão vendo uma raiz. Então, A é igual a N sobre B. O que é o B? É o índice da raiz. Do radical também é a mesma coisa. E o N é a potência que vai lá no radicando, lá no A que está ali dentro. Então, é muito simples. Basta os senhores lembrarem, né, que 4 elevado a meio é 2, é raiz de 4. Porque o 2 vai ali dentro no lugar do B. E o 1 vai exatamente em cima do 4. Então, fica raiz quadrada de 4 elevado a 1, que é 2. É uma forma de memorizar essa propriedade. Relembrando, senhores, né? Raiz 16 é 4, porque 4 vezes 4 é 16. Raiz cúbica de 125 é 5, porque 5 vezes 5 vezes 5 é 125. E raiz quarta de 16 é 2 vezes 2 vezes 2. Então, raiz quarta de 16 é 2, que é 4 vezes multiplicado 2. Então, senhor, o rapaz ali falando, o radical está vazio, quando não tem nada ali, é porque vale 2. É raiz quadrada, ok? Muito bem. Relembramos já as propriedades, tem mais algumas aqui para a gente ver. Quando isso for par, o A tem que ser sempre positivo, ele tem que ser maior que zero, porque se for negativo, não existe raiz quadrada ou raiz par de número negativo. E ímpar, aí existe raiz ímpar de número negativo. O exemplo está aí, raiz de 16 é 4, porque 4 vezes 4 é 16. Raiz de cúbica de 64 é menos 4, porque menos 4 vezes menos 4 dá mais 4. Multiplicado novamente por menos 4 dá menos 64. Então, nós temos essas propriedades que a gente não pode esquecer. Se for par, tem que ser maior que zero. Nós já vimos aí, né? A elevado a n sobre b é raiz de a elevado a n no índice b. 4 elevado a meio, como eu dei o exemplo para os senhores, é a raiz quadrada de 4 elevado a 1. Outra propriedade, raiz, olha só que legal essa, raiz no índice b de a, multiplicado com raiz do índice b de c, é igual a raiz de a vezes c no mesmo índice b. Olha o exemplo lá, raiz de 4 vezes raiz de 9. É a raiz de 4 vezes 9, que é a raiz de 36, e dá 6. Se você tirar a raiz de 4, que dá 2, multiplicar pela raiz de 9, que é 3, vai dar 6 também. Legal, deu para conferir, legal. E na divisão, raiz de A sobre raiz de B, eu posso colocar tudo dentro do radical. É raiz de A sobre B, porque o índice é igual. Se for diferente, não pode. Raiz de 4 sobre raiz de 9 é a raiz de 4 nonos. Se você extrair raiz, vai dar 2 terços, né? Que a raiz de 4 é 2, a raiz de 9 é 3. Agora, olha ali vocês verem,
raiz de B, A elevado a N, raiz de B, A elevado a M. Eu posso colocar aquele N em cima do radicando, na potência do radicando. É igual a raiz B de A elevado a N. Então, raiz quarta elevado a 2 é a raiz de 4 ao quadrado, que é a raiz de 16, que vai dar 4. Se você tirar a raiz de 4 e levar ao quadrado, também dá 4. Foi só para mostrar a propriedade. A raiz de B e raiz de C, do mesmo jeito de A, eu posso multiplicar aquele B com C, é a raiz de B, BC. Olha lá, raiz quadrada de 8, raiz cúbica da raiz quadrada de 8. Ali é 2, 2 vezes 3, 6, com raiz sexta de 8. Raiz B de A elevado a N. Se eu multiplicar o índice do radical por qualquer K constante, qualquer valor, eu multiplicando a potência do radicando pelo mesmo valor, não altera. Olha lá, raiz de 3 e raiz de 9 ao quadrado. Raiz de 9 ao quadrado. Raiz cúbica de 9 ao quadrado. Se eu multiplicar a raiz por 4, vai ficar 12. Aí eu multiplico lá dentro do radical também, do radicando, 9 vezes 2, 9 elevado a 2, vezes 4, 9 elevado a 8. Não alterei nada, porque eu multipliquei todos os dois por 4. Agora, a raiz enésima de A vezes B elevado a B. Quando o índice é B, eu posso jogar o C lá para fora, só quando for igual ali, porque eu elimino aquela potência pela raiz. Aí fica C raiz B de A elevado a N. Olha o exemplo. Raiz 5 de 3 ao quadrado. Raiz de 5 vezes 3 ao quadrado. O 3 pode sair, porque ele é elevado a 2 e lá no índice é 2. Vai ficar 3 raiz de 5. Sendo assim, agora vocês, tendo conhecimento e revisado as potências, eu sugiro aos senhores que vá no nosso canal, lá na playlist, vai lá no 8º ano e no 7º ano e no 9º. Dos 3 a gente fala de potência e raízes. Vê os exercícios lá, refaçam e depois vem aqui para a gente continuar nossos estudos. E também tem muitos exemplos aí para os senhores verem. Agora nós vamos ver equações exponenciais, que é o objetivo principal desse capítulo. As equações exponenciais são aquelas em que a incógnita aparece nos expoentes. Uma das maneiras de resolvê-las é transformá-las em uma igualdade de potência de mesma base. Então, para a gente resolver, primeiro tem que transformar, igualar as bases. Se não for possível igualar as bases, a gente não tem como resolver uma equação exponencial. Então, temos que igualar a base. É o primeiro passo. E depois a gente iguala os expoentes, aí acha o valor do x. Os passos para ver a equação exponencial são esses. Agora, um exemplo que está aí, o A, é aquele A ali que é a base, elevado a x, onde é a variável. Ele sempre tem que ser maior que zero, mas também nunca pode ser igual a 1. Por isso que a bolinha está aberta ali, ó, no 0 e aberta no 1. Pode ser todos os valores acima de 0 e menor que 1. E acima de 1 também, só não pode ser igual a 1 e nem igual a 0, ok? Por isso ela não tem um sinal de igual ali no A, tá certo? Vamos ver um exemplo de uma equação exponencial? Olha aí, eu tenho uma equação exponencial, porque ali na potência tem x. 3 elevado a x mais 1 igual a 81. Aí eu botei uma setinha ali para chamar a atenção dos senhores. Observe que 81 é múltiplo de 3, e a base lá é 3. Então, vou fatorar esse 81. Por 2 não dá, né? Então, não coloquei. Então, vai por 3 dá 27, por 3 dá 3, por 3 dá 9, por 3 dá 1. Então, aí, 27, 9, depois por 3 novamente, deu 1. Eu descobri que 81 é 3 elevado a 4. No lugar de 81, vou escrever 3 elevado a x mais 1 igual a 3 elevado a 4. Consegui igualar as bases. Agora eu posso igualar as potências. X mais 1 é igual a 4. X é igual a 4 menos 1, porque está somando aqui, vai para lá subtraindo. X é igual a 3. Resolvemos a equação exponencial. Os senhores agora já sabem resolver a equação exponencial. Vai ter umas um pouco mais complexa que a outra, que vai nos exigir aplicar potências e raízes. Por isso que é bom a gente treinar isso antes. Vamos ver um exemplo aqui, os senhores vão entender o que eu estou querendo dizer para os senhores. Vejam lá. Meio elevado a x igual a raiz quinta de 8. Olha, nós temos, coloquei ele de rosa, geralmente ninguém coloca, mas como eu estou ensinando para os senhores, eu vou sempre levar as propriedades. Os senhores têm que memorizar isso. 1 sobre b é igual a b elevado a menos 1, né? E a raiz de c
de um A elevado a B é igual a A, o B vai lá para o numerador, o C vai para o denominador. Sabendo dessa aí, vamos aplicar isso aqui, ó. Meio 1 é 2 elevado a menos 1 elevado a x. E o que é o raiz de 8? A cetona está maior, está nos mostrando. 8 não é 2 elevado a 3? Então ficou raiz quinta de 2 elevado a 3. E 2 elevado a 3 eu posso escrever que é 2 elevado a 3 quintos. Aquele 3 vai para o numerador. E o 5 que está no índice vai para o denominador. Então eu consegui igualar as bases com 2 elevado a menos 1 vezes x menos x igual a 2 elevado a 3 quintos. Agora, já que eu igualei as bases, eu posso, então, igualar as potências. Menos x igual a 3 quintos. Multiplicando tudo menos 1, x é igual a menos 3 quintos. O 8 eu fatorei ali no cantinho em cima da minha cabeça, para os senhores verem que é 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. É 2 elevado à terceira. Vejamos mais um exemplo bem bacana aqui, ó. 7 elevado a x2 mais 2x menos 3 igual a 1. Olha aí, vamos precisar desenvolver nosso conhecimento de potência. Todo número elevado a zero não é igual a 1? A elevado a zero é 1. Então, eu vou colocar no lugar do 1, eu tenho que igualar a base, não tem? Se eu escrever 7 elevado a zero no lugar do 1, eu não estou escrevendo certo, porque 7 elevado a zero vale 1. Ah, eu igualei as bases, olha que bacana, eu tenho uma equação de segundo grau agora, eu posso igualar x2 mais 2x menos 3 igual a zero. A é 1, B é 2, C menos 3. Delta é o quadrado de B menos 4AC. Delta é 4 vezes menos 4, 4 menos 4 vezes 1 vezes menos 3, porque o nosso C lá é menos 3. Então, delta é 4 mais 12, porque menos vezes menos é mais, e 4 vezes 3 é 12, vezes 1 é 12 também. 4 mais 12, 16. E x é menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a, então eu vou substituir lá, x é menos 2, porque b é 2, mais ou menos raiz 16 sobre 2. X é menos 2, mais ou menos 4 sobre 2, menos 2 mais 4, vai dar mais 2, dividido por 2, 1. E menos 2 menos 4 dá menos 6, dividido por 2, menos 3. Temos aí uma situação bem bacana, onde agora a gente vai ver outros exemplos. Olha essa aí que bacana também, vai exigir potência e raízes. Aí a gente vai estudar isso tudo. Esse aí não vai gastar raiz não, mas é conhecimento de potência. 25 é 5 ao quadrado? Eu posso escrever que 25 é 5 ao quadrado elevado a x menos 1, que é o que está escrito lá. E 125? Se eu fatorei o 125, eu vi que é 5 a terceira. Então é 1 sobre 5 a terceira. E 5 a terceira é 5 elevado a menos 3. Então fica 5 elevado a 2x menos 2, porque eu multipliquei ali, ó, por 2. 2 vezes x, 2x. 2 vezes menos 1 menos 2 elevado a 5 a terceira. Agora já igualei as bases, posso igualar as potências. 2x menos 2 igual a menos 3, 2x igual a menos 3 mais 2, 2x igual a menos 1, x igual a menos meio, está resolvido a nossa equação exponencial. É simples assim, a gente só tem um pouquinho de atenção e um pouquinho de conhecimento de raízes e potência. Olha esse aí que bacana. Olha, 0,75x é igual a 9 sobre 16. Não precisa assustar, tem nada de assustador, é só saber escrever número de outra forma. Olha lá 0,75. Eu não posso escrever 0,75, tem duas casas para jogar a vírgula lá na frente do 5. É 75 sobre 100, né? Elevado a x, igual 9 é 3 ao quadrado e 16 é 4 ao quadrado. Agora, se eu dividir todos os dois por 25, porque dá para simplificar, nós vamos ter 75 dividido por 5 dá 3, e 100 dividido por 25 dá 4. E ali, 3, posso escrever que é 3, 4 elevado ao quadrado, ó, já igualei as duas raízes, e aí nós temos aí a nossa solução, que x é igual a 2, está até prontinho, não precisou nem de fazer muita conta, foi só de raciocinar mesmo. Então, vamos partir para outro exemplo, os senhores ficar bem craques nisso aí, ó. Olha aí que legal esse lance aqui, olha. 81 nós sabemos que é 3 a 4, fizemos isso no exercício anterior, mas fatorei novamente ali, ó. Por 3 deu 27, por 3 deu 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Raiz quadrada de 3 é 3 elevado a meio, né? O 3 ali, o numerador ali está elevado a 1, vai para o numerador, e o que está no radical vai para o denominador da fração. E 81 é 3 elevado a quarta, elevado a 1 terço, porque ali também é a raiz cúbica, 1 terço, né? Então, eu vou multiplicar 1 meio por x, eu tenho 1 meio vezes x é meio sobre 2x sobre 2, porque 1 vezes x é x. E multiplicando 4 vezes 1 terço, dá 4 terços. As duas bases estão igualadas. Se estão igualadas as duas bases, x sobre 2 é igual a 4 sobre 3.
multiplicando o produto dos extremos pelo produto dos meios, popularmente falando, né? Multiplicar cruzado, 3x é igual a 2 vezes 4, 3x é igual a 8, x é igual a 8 terços, ok? Vamos fazer mais um exemplo agora, bem bacaninha, que os senhores vão ficar craque. Olha lá, senhores, eu tenho 10 elevado a x elevado a 1 menos x. Eu posso multiplicar x vezes 1x, x vezes menos x2, igual a 10 elevado a menos 6, porque ali tem 6 casas, é 1 sobre 1 milhão. São 6 zeros. Pode contar lá, quantas vírgulas dá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. É 1 sobre 1 milhão. 1 sobre 10 é 6. Então fica 10 elevado a menos 6. Então eu já tenho a minha equação de segundo grau, porque eu igualei as bases. X menos x2 menos 6 igual a zero. Aí, organizando, menos x2 mais x é igual a menos 6, menos x2 mais x mais 6 igual a zero. Posso multiplicar por menos 1, mais fácil trabalhar com A positivo, x2 menos 6 igual a zero. A igual a 1, B igual a menos 1, C igual a menos 6. Delta é o quadrado de B menos 4 é C. Né? Delta é 1 menos 4 vezes 1 vezes menos 6. Delta é igual a 1 mais 24, delta 25. X é menos B, mais ou menos raiz de 25 sobre 2. X é igual a 1 mais ou menos 5 sobre 2. 1 mais 5, 6 sobre 2, 3. 1 menos 5 menos 4 sobre 2 menos 2. Essa é a solução da nossa equação do segundo grau, que são as raízes que tornam aquilo ali verdadeiro e zera aquelas equações todas ali. Vejamos agora, 0,25 elevado a x menos 1 igual a 1 sobre 8 elevado a 1 menos x. Atenção com esses detalhes, nós vamos usar aquelas propriedades que estão ali, né? 1 sobre b é igual a b elevado a menos 1. Raiz de a elevado a b no índice c é igual a elevado à fração b sobre c. Então temos aí 0,25 é 25 sobre 100. Eu posso simplificar, né? Que é exatamente 25 sobre 100, vai ficar 1 sobre 2 elevado a 4, né? Porque por 25 dá 1, vai ficar 2 elevado a 2, que é 4, né? 2 elevado a 2 é 4, sobre 1 sobre 2 elevado a 2. Correto? Isso tudo é igual a 1 sobre 2 elevado à terceira. 2 elevado à terceira é 8. Então, temos ali certinho, ó. 1 sobre 2 elevado a 2 elevado a x menos 1. Igual, o 8 não é 1 sobre 2 elevado à terceira? Então, é 1 sobre 2 elevado à terceira. Aí, o que eu posso dizer? Ali não é 2 elevado a menos 2? Elevado a x a menos 1. E o outro é 2 elevado a menos 3, elevado a 1 menos x. Igualei as bases ali agora. Então, eu posso dizer que menos 2x mais 2 é igual a menos 3 mais 3x. Certo? Aí o que acontece? Menos 2x menos 3x é igual a 3 menos 2. Somando ali x com x e número com número, menos 5x é igual a menos 5. X é igual a menos 1. Ok, senhores? Aí embaixo, em cima da minha cabecinha, está aí a multiplicação feita lá. Ó. X elevado a menos 2 mais 2x. Beleza. E o outro é igual a menos 3 elevado a 3x. Ok, senhores? Não esqueçam isso. É só aplicar as propriedades e fazer as continhas, ok? Porque agora nós vamos estudar. Eu quero que vocês repitam todos esses exercícios, tudo que nós estudamos aqui agora, porque agora a gente vai estudar a função exponencial. Função exponencial é muito importante também. Então, senhores, deu x igual a 1 e agora a gente vai começar a função exponencial. O que é uma função exponencial? É mais ou menos o que nós estudamos na equação exponencial. A gente vai explorar agora algumas propriedades de gráfico dela. A baseada da função exponencial f de x igual a x é um número que nós já sabemos maior que zero e sempre há diferente de 1. O nosso gráfico está mostrando aí, é aberto em 0 e aberto em 1. Pode ser qualquer valores ali de A, a mãozinha está até escrito A nela, e mostrando entre 0 e 1, mas não pode ser nem 0 e nem 1. E acima de valor de x, qualquer valor dentro do conjunto dos reais. A base sempre vai estar entre 0 e 1 e valores maiores que 1, como está escrito ali, nunca vai ser 0 nem 1. Essa é a informação importante que os senhores não podem nunca esquecer numa função exponencial. O gráfico da função exponencial é muito fácil de fazer, é a mesma coisa do gráfico da equação do primeiro grau, da equação do segundo grau. Relembrando aquele negocinho do A da mãozinha ali, né? Está entre 0 e 1, né? Intervalo aberto, e acima de 1 está ali legal, tudo tranquilo.
A maior que 1 nesse caso dessa função 2 elevado a x, porque 2 é maior que 1, né? Aí eu vou atribuir valores aleatórios para x e achar valores de y, que vai ser a nossa imagem. Todo valor de y é a imagem da função, tá? Dessa aqui também não muda. Vou colocar menos 2. Se eu colocar menos 2 lá, vai ficar 2 elevado a menos 2, que é 1 sobre 2 elevado a 2, que dá 1 quarto. Está escrito ali a conta feita em vermelho. Se eu colocar menos 1, vai ficar 2 elevado a menos 1, que é 1 sobre 2 elevado a 1, que é meio. Se eu colocar 0, todo mundo elevado a 0 é 1. Se eu colocar 1, vai ficar 2 elevado a 1, que dá 2. Se eu colocar 2, vai dar 4. Então, vocês podem notar que vai aumentando os valores de x e y também vai. Então, ela é uma função crescente. Legal? Isso é muito bom a gente, quando está fazendo a tabelinha do gráfico, a gente observa. E, obviamente, dentro das propriedades de função exponencial, quando A é maior que 1, ela é crescente. No intervalo de 0 a 1, ela é decrescente. Foi bom a gente ter observado isso agora, porque deu para observar que ela é crescente. Aí marquei o ponto ali, ó, menos 2 e 1 quarto. 1 quarto é 0,25. Então está ali no menos 2 a bolinha verde e vai lá no 0,25, é pequenininho, quase não dá nem para ver no gráfico. O gráfico é pequeno, não cabe um gráfico grande na tela. Menos 1 vai estar meio. O x menos 1, aí foi lá no meio. Você pode ver que a bolinha está lá entre 1 e 0, está mais ou menos no meio. Quando for 1, vai ser 2, e quando for 2, vai ser 4. Marquei os pontinhos ali. Agora, senhores, é só unir os pontos, né? E ali nós temos o gráfico. É que as bolinhas que estão subindo ali, isso aí mostra que vai ali até o infinito, é crescente, vai crescendo até o infinito. Quanto maior o valor de x, maior o valor vai ser o valor de y. Então é uma reta crescente, função é crescente aí. Esse verdinho com esse y fala que mostra quando A zero, é crescente, o gráfico é dessa forma. A curva tende a aproximar sempre do eixo do x, mas nunca vai tocar o eixo do x, certo? É por isso que a função exponencial não passa no terceiro e quarto quadrante, que terceiro e quarto quadrante são valores negativos, né? Vejamos agora quando ela, uma outra função. Olha lá, meio elevado a x, né? Essa função é decrescente, por quê? Os senhores vão ver agora na tabelinha, depois eu explico para o resto. Olha, quando o x for menos 2, y é 4, né? Por quê? Vai ficar meio elevado a menos 2, né? Elevado a menos 2 é 1 sobre meio elevado a 1 sobre 2, elevado ao quadrado, que vai dar 1 sobre 1 quarto. Dividindo, pega a fração que está escrita ali no desenho, pega a primeira jeito que está e multiplica pela outra invertida. Vai ficar igual a 4. Quando o x for menos 1, olha lá, dá 2. Porque se eu colocar menos 1 ali, vai ficar 1 sobre meio. Pego 1 sobre 1, divido por meio e multiplica invertido. Deu para perceber que quando aumentou, que quando você vai de menos 2 para menos 1, aumenta, não aumenta? Quando eu aumentei o x, o y diminuiu, olha lá, passou de 4 para 2. Vamos ver se o que acontece com 0? Diminuir de menos 1 para 0, eu estou diminuindo 1, né? Aí o que acontece? Vai ficar, todo mundo elevado a 0, é 1. Olha só que legal. Agora eu vou aumentar de 0 para 1. De 0 para 1, vai ficar meio elevado a 1. Passou para meio. Vocês estão observando que eu estou aumentando o x e o y está diminuindo? Vou passar para 2. Ah lá, quando eu passei para 2, ficou f de 2 é igual a o quê? Meio elevado ao quadrado, que é igual a 1 quarto. Ok? 1 quarto é 0,25. Meio é 0,5. Então, 1 quarto foi diminuído. Eu aumentei para 2 o x. Então, a função é decrescente. A gente consegue interpretar se ela é crescente. Vendo pelo gráfico, a gente já sabe. Mas a gente consegue interpretar fazendo a tabelinha do gráfico. Aumentei o x, aumenta o y. É crescente. Diminui o x. Aumentei o x, diminui o y, é decrescente. Então, o A está sempre no intervalo. Isso acontece, ela é decrescente, sempre no intervalo, entre 0 e 1. E não pode ser 0 nem 1, pois não tem nenhum igual ali naquele lembrete verde que eu deixei para os senhores. Então, já que nós marcamos o ponto, olha lá, menos 2 e 4, nós estamos aqui no x menos 2 e subimos até lá no 4. Está aí marcado o pontinho azul. Depois nós temos o menos 1 e 2, o ponto menos x menos 1, né? E y deu 2, está marcada a outra bolinha. E nós temos também o 2, o 0 e o 1, né? Está ali no 1, e o 2 e menos 1 quarto. 1 quarto é 0,25,
nós temos 1,5. O 0,25 é um pontinho que está lá em cima do 2, mas quase encostando no x, porque ali é 0,25. Como o gráfico é pequeno, não dá para perceber muito. Tendo os pontinhos marcados, é só a gente unir os pontos e ela vai ali até o infinito decrescendo também. A curva também tende a aproximar do eixo do x, mas nunca toca o eixo do x. E é decrescente porque A é menor que 1 e maior do que 0, tá bom? Agora a gente vai ver mais algumas características. Já vimos o gráfico, muito bacana isso, né? O domínio da função é todo o conjunto dos reais. Nós já sabemos, podemos colocar qualquer valor dentro do conjunto dos reais. O contradomínio é todo o conjunto dos reais, porque tudo que está no outro conjunto que pode acontecer. Então, a imagem é todo o valor que a gente encontra para y, né? Então, nós temos aí x pertence a R, tal que x seja maior que y. Olha lá, nesse caso, quando A é maior que 0, é todo valor acima de 1. Quando A for no intervalo de 0 a 1, certo? Nós temos todo o intervalo de 0 até 1, que é, mas só não pode ser 0 nenhum, a bolinha ali é aberta, ok, senhores? A imagem nunca vai ser 0, tá bom? E agora nós vamos observar mais alguma coisa. Olha lá, eu já falei até isso no atrás aí. O gráfico é uma curva exponencial e passa pelo ponto 0 e 1. O gráfico não toca o eixo x e não passa pelos quadrantes 3 e 4, porque ele nunca vai passar para baixo do x, então como é que vai chegar lá, né? Já falamos que quando é A maior que 1 é decrescente, e quando está no intervalo de 0 a 1 não pode ser igual, né? 0 menor que A, menor que 1. A função é decrescente. Sendo assim, está esclarecido todos os detalhes importantes de função. Outra coisa que a gente tem que observar, professor, por que todo gráfico da função exponencial passa no 1? É muito simples, né, senhores? Todo número elevado não é a 0, não é igual a 1. Geralmente a função exponencial é elevada ao x, e a gente sempre coloca 0 lá. E quando você coloca 0 lá, geralmente, quando deu 0 lá é igual a 1. Então, toda função exponencial vai passar pelo 1, não tem jeito, ok? Vejamos agora mais alguma. Agora nós vamos estudar, já estudamos as funções, estudamos as equações, vamos estudar as inequações. Eu tenho muitos exercícios resolvidos, os senhores têm que repetir esses exercícios para depois os senhores pegarem os exercícios que eu vou deixar para os senhores. Repitam, 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 porque tudo vai acontecer dentro dessa. Eu estou fazendo para os senhores tudo que pode acontecer dentro de uma prova do Enem, numa prova de concurso que os senhores enfrentar, vai cair. Eu estou colocando exemplo de todas as situações. Então, agora a gente vai estudar as inequações. As inequações exponenciais são as inequações com incógnito no expoente. Nós sabemos disso. Se a equação é, a inequação também é. Na resolução das equações exponenciais, o importante é a atenção na base A. Então, para resolver a equação, nós temos que fazer a mesma coisa com a equação. É igualar as bases, depois resolver a inequação dos expoentes. Agora tem que tomar cuidado com a base. Com o detalhe assim, quando uma base é maior que 1, não precisa preocupar, não. Se A elevado a B for maior que A elevado a C, que é uma desigualdade, né? B vai ser maior que C, o sinal vai ficar normal. Mas quando está no intervalo de 0 a 1, se A elevado a B for maior que A elevado a C, a gente tem que inverter o sinal, passar lá, não é maior? Passar para menor, a setinha está mostrando ali, tá bom? Isso é só naquele intervalo que o dedinho está mostrando ali, do 0 e 1 que inverte. Acima do 1 vai ser normal. Vejamos um exemplo que os senhores vão compreender o que o professor está falando. Olha lá, 2 elevado a x mais 5, maior do que 32. 32, eu vou fatorar ele, porque eu sei que ele é múltiplo de 2. Por 2 dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. É 2 elevado a quinta. Então, eu escrevi ali, igualei as bases. Agora eu vou resolver a equação. Lá não é maior? Resolver normal, porque 2 é maior, né? Ali o A é maior que 0, não precisa nem preocupar. Então, o x mais 5 maior que 5x. O 5 está somando, vai para lá, subtraindo, x maior que 5 menos 5, x maior que 0. Então, x é maior que 0, coloquei o 0 aí na reta e vai até o infinito para qualquer valor de 0. Ok? Então, muito simples, resolvido essa equação. Vamos ver mais um exemplo bacana? Olha aqui que esse aqui, olha. Meio elevado a x elevado a menos 1. X maior ou igual a meio. 8 elevado a x elevado a 3. Meio não é 2 elevado a menos 1?
Isso elevado a x menos 1, eu coloquei menos 1 que multiplica x menos 1. Potência de potência, você lembra disso, né? Maior ou igual, 8 é 2 elevado à terceira, e vai ficar 2 elevado à terceira que multiplica x mais 3. Agora, igualei as bases, vou multiplicar as potências e fazer elas, igualar elas. Menos x mais 1, porque a multiplicação por menos 1 é maior ou igual a 2 elevado a 3x mais 9. Menos x mais 1 é maior ou igual a 3x mais 9. Resolvendo, menos 3x, x com x, que eu posso somar, e número com número. Ficou menos x menos 3x maior ou igual a menos 1 mais 9. Menos 4x maior que menos 8. Quando aparece negativo aonde tem a variável, eu tenho que multiplicar por menos 1. E quando eu multiplico por menos 1, o sinal inverte. Então, vai ficar vezes menos 1 dá mais 4, que menos 1 vezes menos 4 dá mais 4. Inverteu o sinal e 8 vezes menos 1 ficou menos 8. X menor igual a menos 8 quartos. E menos 8 quartos é menos 2. X menor que menos 2. A solução é x pertence a R, tal que x seja menor ou igual a 2. Resolvida a equação e apliquei as propriedades do nosso conhecimento. Vejamos mais um exemplo bacana. Eu tenho ali, parece assustador, mas não é, não morde, aquilo não pega ninguém. É só os senhores prestar atenção. 3 é a raiz cúbica de 3, né? 3 elevado a 1 terço, elevado a x. 1 nono, né? 1 sobre 3 ao quadrado. 1 sobre 3 ao quadrado é 3 elevado a menos 2. Ô, gente, acabou o problema. Vou multiplicar ali x vezes 1 terço. 3 elevado a x sobre 3 menor ou igual a 3 elevado a menos 2. X sobre 3 menor ou igual a menos 2. X menor ou igual a menos 6. X pertence a R, tal que x seja menor ou igual a menos 6. Tudo se resolve com tudo que nós conhecemos. Estou fazendo com calma, explicando os detalhes para os senhores. Vocês vão repetir o exercício até o senhor estiver bem compreendido, entendendo, para os senhores der continuidade, ok? Continuar. Bom, nós temos agora essa aí, ó, a raiz cúbica, nós já achamos, né? Resolvemos aqui, que nós já achamos x elevado a 1 terço, multiplicou ali as potências de potência, e nós temos x menor ou igual a menos 6, x pertence a R, então x seja menor ou igual a menos 6. Então agora a gente vai ver uma mais complicada. Agora nós temos aqui um exercício que é menos 1 quarto elevado a x menos x2 menos x, maior que 1 quarto elevado ao quadrado. Olha que engraçado, nós não precisamos nem igualar, já nos deu a base igualada, ficou mamão com açúcar, né? Então é só pegar x2 menos x, maior que 2. Olha que não é bem assim não, hein? Porque nós temos que observar que 1 quarto é 0,25. E 1 quarto está maior que 0 e menor que 1. E quando, no início, lembra que eu expliquei para os senhores? For isso aí, a gente tem que inverter o sinal. Vai maior, maior vai ficar menor. Olha lá, ficou x2 menos x menor que 2. Inverti. Porque o A é menor do que 1 e maior que 0. Está dentro do intervalo. Agora eu vou resolver essa equação, né? Passo 2 para lá subtraindo. X2 menos x menos 2 menor que 0. A é 1, B menos 1, C2, delta é B2 menos 4AC, vai ficar 1, menos 1 ao quadrado. Menos 4 vezes 1 vezes menos 2, que dá mais 8, ficou 1 mais 8, delta é 9. Temos duas raízes reais e iguais. Iguais não, distintas. Se delta fosse 0, seria duas raízes reais e iguais. Mas no caso ele é maior que 0, tem duas raízes reais e distintas. Então x é menos b, ficou menos menos 1, porque menos é da fórmula e menos 1 do número, mais ou menos raiz de 9 sobre 2 vezes 1. X é igual a 1 mais ou menos 3 sobre 2, x é 2 e x é menos 1, porque 1 mais 3 dá 4 sobre 2, 2. 1 menos 3, menos 2 sobre 2, menos 1. Aí eu vou colocar na reta e vou estudar o sinal ali. Olha, a concavidade é voltada para cima porque o A é positivo. Isso aí nós já sabemos. Coloquei em ordem crescente, menos 1 e 1. Acima do eixo do x, ele é positivo. Então, ali acima de 2 é positivo, está acima do x. Antes de menos 1 também é positivo, está acima do eixo do x. Abaixo é negativo. Então, toda aquela barriguinha ali que está para baixo do eixo do x é negativo. E o que nos interessa é o sinal menor do que 0. E menor que 0 são os valores negativos. Ok?
Então, é aquele intervalo, x tem que ser maior que menos 1 e menor que 2. Ou seja, x pertence a R, está o quê? Menos 1 menor que x, isso quer dizer que x maior que menos 1, né? E x menor que 2. Assim que a gente marca um intervalo. Isso aí ficou muito legal, temos que tomar cuidado com esse A aí. Agora eu vou resolver um exercício e vou resolver de duas formas, com o A maior do que 1 e com o A menor que 1, que esse aí é possível fazer isso. Vejamos, 0,1 é 1 sobre 10, que é 10 elevado a menos 1. Então, coloquei 10 elevado a menos 1, elevado a 3 menos 4x. Menor que 10 elevado. Olha ali é 1 sobre 10.000. 10.000 são 4 casas. Então, é 1 sobre 10 elevado a 4, que é 10 elevado a menos 4. Então, já estão as bases aí, eu posso multiplicar 10 elevado a menos 3 mais 4x, que eu multipliquei por menos 1, e o outro 10 elevado a menos 4. As duas bases é 10. Então, normalmente eu vou fazer, tudo é menor, né? Então, menos 3 mais 4x menor que menos 4. Aí eu vou somar x com x e número com número. 4x é igual a menos 4 mais 3, 4x menor que menos 1. 4x menor que menos 1, x é menor que menos 1 quarto. Então, já achamos o valor de x, x pertence a E, tal que x seja menor que menos 1 quarto. Resolvida a questão, normal, porque o A é 10, mas a gente poderia ter interpretado de outra forma. Vamos ver a outra forma que a gente poderia ter interpretado? Vejamos aqui. Olha aqui, senhores. 0,1 menos 3x eu posso escrever que é 1 sobre 10. E o outro eu posso escrever que é 1 sobre 10 elevado a 4. E isso, potência de potência, eu coloquei 1 sobre 10 elevado a 3 menos 4x e 1 sobre 10 elevado a 4. Até aí estamos legal. Mas 1 sobre 10 é 0,1 e 0,1 está entre o intervalo de 0 e 1. E como a regra nos mandou, ele é maior que 0 e menor que 1. A gente tem que mudar o sinal. Então, lá não está menor, vai passar menos 3 menos 4x maior que 4. Menos 4x maior que 4, menos 3, menos 4x maior que 1. Quando a gente tem um sinal negativo em uma inequação, na variável, a gente tem que multiplicar por menos 1, e isso inverte o sinal. Então, vai ficar menos 4x vezes menos 1 dá mais 4x. Inverti o sinal, e 1 vezes menos 1 vai dar 1. X menor que menos 1 quarto, x pertence a R, tal que x seja menor que menos 1 quarto. Olha que bacana. Temos vários exemplos, os senhores estudam todos esses exemplos, de tudo que nós estudamos nesses 42 minutos de videoaula, de videolivro-aula. Aí agora a gente, vou deixar exercício para os senhores aí, ó. Exercício bem bacana, aplicar tudo aquilo que nós estudamos, vocês vão responder essas perguntas para mim. Qualquer dúvida, pode deixar no comentário que eu respondo para os senhores, viu, senhores? Ou então peça ao professor dos senhores para dar uma forcinha lá e tirar alguma dúvida dos senhores. Também vamos fazer estudos em grupo, chama os colegas aí para a gente estudar, né? Olha lá, encontre o valor da equação, 3 elevado a... Então, vocês vão fatorar aqui 2.430, ver o que vocês vão arrumar, de repente, aí vocês vão ver, né? Que a gente pode fazer, ok? Aí vocês vão ver as soluções também dessa outra aqui, do número 4. Agora eu tenho um outro aqui que os senhores precisam de ver, que também é um exercício bem bacana. Esse aqui é o montante determinado. Esse aí é matemática financeira, mas é uma exponencial, né? Eu ainda vou estudar isso aí mais aprofundado com vocês. Mas aí é possível aí a gente, juros compostos, é uma equação exponencial. Dá uma pensada nisso aí, quem sabe o senhor. Eu vou dar uma dica, vou resolver o sexto para os senhores, que é parecido com esse 5. Aí os senhores vão conseguir fazer 5, tá bom? Vamos lá resolver isso? Vamos ver, fica legal. Olha lá, olha aqui. Durante o experimento, obteve-se uma fórmula para a população de bactérias. Isso é muito usado isso em biologia, esse tipo de função exponencial. Então, Q de t é igual a 20 vezes 2 elevado a 3t. É a função que determina o crescimento ou decrescimento de bactérias quando vocês colocam ela no laboratório para se reproduzir. Em que t é o tempo em hora e Q de t é a população de milhares de bactérias. Né? Que falou 20, aquele 20 ali significa 20 mil. Então, 20 milhares, né? Que é o inicial. Se a população de bactérias era inicialmente 20 mil, então após quanto tempo ela será dobrada?
Os 20.000, para ele ser dobrado, eu tenho que multiplicar por 2. Então, o Q de T vai ter que ser igual a 40, porque ali é 20. E o Q de T é igual a 20 vezes 3, 2 elevado a 3T. O 20 está multiplicando, vai para lá dividindo. 40 dividido por 20 dá 2. É igual a 2 elevado a 3T. Aí igualei as bases, agora é só igualar os expoentes. No 2, quando não tem nada, é 1. 1 é igual a 3T, T é igual a 1/3. Então, quando nós estamos falando de tempo, ele falou que é em hora, né? T é em hora, T é 1/3, a hora tem 60 minutos. Se eu divido a hora por 60 minutos, 60 por 3 é 20 minutos. Viu só? Muito fácil. Vão lá no exercício de número 5, 5 e 6 e tenta fazer lá, tá bom? É mais ou menos essa mesma história, só que a gente está falando lá com dinheiro, montante, mas a inequação era mais ou menos assim. Aí, sabendo que isso aí é uma equação exponencial, porque tem variável na potência, né? O valor de y que faz com que x seja igual a y, né? Então, uma tem que ser igual à outra. Vocês vão igualar as duas e ver o que acontece. A equação exponencial também, essa aí é mamão com açúcar, né? 9 é 3 ao quadrado, e já dei de quase que eu fiz para vocês. Agora, essa aqui é legal. Essa aqui é legal. E eu vou fazer uma parte para vocês, o início. Depois eu vou deixar para os senhores destrincharem, né? Esse exercício caiu no Enem de 2020 e era, poxa, era massa, dava trabalho para fazer, viu? Depois que a prova do Enem, eu até não concordo com questões grandes assim, não, que exigem muitos cálculos e é muita pressão em pouco tempo, né? Enquanto um ser vivo, a quantidade de carbono, né, carbono 14, nele existente, não se altera. Quando você está vivo, o carbono 14 seu se mantém o tempo todo. Quando o cara morre, ou qualquer ser vivo morre, essa quantidade de 14, o carbono 14 vai diminuindo. Sabe-se que isso aí só em coisas orgânicas, tá? Sabe-se que a meia-vida do carbono 14 é de 5.730 anos. Em 5.730, ele divide pela metade. Ou seja, no fóssil de um organismo que morreu há 5.700 anos, haverá metade de carbono 14 que existia de quando ele estava vivo. Assim, os cientistas e arqueólogos usam a seguinte forma para saber a idade de um fóssil encontrado. Q de T, T em relação ao tempo, é igual ao Q inicial, que ele tinha no início, multiplicado por 2 elevado a menos T sobre 5.730, em que T é o tempo medido em anos. Q de T é a quantidade de carbono 14 no ser vivo correspondente. O grupo de arqueólogos, numa de suas expedições, encontrou 5 fósseis de espécies conhecidas. Mediram a quantidade de carbono 14 neles existente. Na tabela temos esses valores juntamente a quantidade de carbono 14 nas referidas espécies vivas. Olha lá. No primeiro fóssil, o Q inicial é 128, o Q de T deu 32. No segundo era 256, o Q de T deu 8. No terceiro, 512, deu 64. Do quinto, deu 1024, 512. Do quinto, deu 2,048, deu 28. Eu vou fazer, vocês têm que calcular desses 5 para vocês saberem qual que é maior. O que for maior é que vai ter uma maior idade, tá certo? Aí o que vocês fazem? Eu vou fazer o primeiro para os senhores, tá bom? Olha lá, calculei o primeiro fóssil, a menina aí que fez para mim, até que não fui eu não, essa menina aí conhece demais. Calculei a fóssil 1 e você calcula os restantes, veja qual é o mais antigo. Aí vocês vão analisar, comparar, né? Q de T é igual a 0 vezes 2 elevado a menos C sobre 5.730. Então ele falou que é 32, o inicial era 128, que é o Q0, vezes 2 elevado àquela potência que é menos T sobre 5.730. O 128 está multiplicando, foi para lá dividindo, ficou 32 sobre 128 é igual a 2 elevado à potência de menos T sobre 5.730. Temos um quarto igual a 2 elevado àquela potência, menos T sobre 5.730. Um quarto é 2 elevado a menos 2, que é igual a 2 elevado a menos 1 sobre 5.730. Consegui igualar as potências, as bases, agora é só igualar as potências. Menos 2 é igual a potência, então menos T é igual a menos 2 vezes 5.730. Multiplicando tudo por menos 1, eu tenho T igual a 2 vezes 5.730. Não precisa fazer a conta, não, para você não perder tempo.
Imagina que você está na prova do Enem, então você não vai fazer essas contornas grandes, não. Depois vocês comparam as multiplicações e vai ver qual que é que tem mais idade, ok? E agora, já que vocês têm bastante exercícios aí, os senhores vão resolver essas inequações exponenciais, porque dos outros da função eu já deixei para os senhores desenvolverem aí. E repitam todos os exercícios que aqui eu deixei para os senhores, ok? Espero que os senhores tenham aprendido muito com o nosso videolivro e até o próximo capítulo.